Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir e assistir esse vídeo, mas eu quero aqui trazer uma pequena palavra de reflexão. Eu estava aqui orando ao Senhor pela manhã e Ele me deu essa palavra, que me confrontou, tem me ajudado e eu creio também que vai colaborar para a sua evolução espiritual. Aqui em Gênesis, no capítulo 8, fala aqui sobre a diminuição das águas do dilúvio. E diz aqui no versículo 1 que lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com eles estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus e as compostas e a copiosa chuva dos céus. Versículo 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Versículo 8. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado na superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde repousar o pé, tornou a arca. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira, mas entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou mais 7 dias e soltou a pomba, ela porém já não tornou a ele. No versículo 13 diz assim: sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 61, as águas se secaram de toda a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Lendo esse texto de Noé, eu posso enxergar aqui uma grande expressão do domínio do Senhor sobre toda a terra. Aqui no versículo 2 do capítulo 8, ele diz aqui que fecharam-se as portas do abismo, ou seja, que mostra que o Senhor Deus, ele tem o domínio sobre o abismo. E ele fechou as fontes do abismo e também as comportas dos céus. Então, assim Deus tem um domínio sobre os céus da terra e também do abismo. E ele fez fechar todas as coisas, ele fez parar todas as coisas, ele paralisou todas as ações da natureza, ele paralisou todas as ações do abismo, das trevas, ele paralisou. E nessa ação de Deus, Noé pode ficar atento a tudo que estava acontecendo. Por isso que ele se apossou da pomba, do corvo, e ele, através de um animal, criado por Deus, ele pôde perceber os sinais, as direções do próprio Deus, no sentido assim físico. Então, diz aqui no versículo 10 do capítulo 8 ainda que esperou ainda mais 7 dias, além de ele colocar a pomba para sair, voar, para trazer alguns sinais, materiais para ele ter convicto do que estava acontecendo, ele ainda esperou. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Noé não agiu com precipitação. E ainda no versículo 11, diz que à tarde ela voltou e trazia um bico, no seu bico, uma folha de oliva. E assim entendeu Noé. O que eu entendo aqui? Que a fé de Noé era fundamentada no Senhor, mas ele usava algo muito importante, que é o entendimento que o Senhor Deus tinha dado a ele. E a espera no Senhor, a confiança, a espera no Senhor.
E ele pôde entender aqueles sinais que as águas ali já haviam minguado, por isso que aquela pomba trouxe a folha. Mas diz o versículo 12 também que Moisés esperou mais ainda, mais 7 dias. Você vê a prudência desse homem de Deus. Ele era um homem sensível à voz de Deus, por isso que ele construiu aquela arca. E ele foi sensível, ele não se deixou levar pelaquela população mundana, mas ele foi levado tão somente pela voz de Deus. Além de ter sensibilidade, de ouvir os comandos de Deus, ele era um homem paciente. E lendo lá em Salmos 42, Provérbios 14, 29, diz assim que o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado, ele revela insensatez. Então nós percebemos que Noé, ele era um homem sensato. Então essa paciência que ele tinha de esperar as coisas com a razão, além da sua fé em Deus, sabendo que Deus estava no controle de todas as coisas, que ele poderia ter o controle sim da natureza, também das trevas, de tudo o que estava acontecendo em toda a terra, mas ele usava a sensatez e ele pôde esperar em Deus com prudência e assim ele agir segundo o que Deus ordenou. E mais uma vez aqui no versículo 14, de além de esperar, né, no versículo 16, ele esperou, além de ter todos os sinais, todas as evidências, ele esperou mais um comando de Deus. E Deus deu comando para ele sair da arca. E assim ele obedeceu. Que sejamos pacientes, sensatos. E esse tempo é um tempo de velocidade. E meditando sobre a palavra velocidade, me trouxe a questão de um animal que a Bíblia fala que é a coça. A coça, ele é um animal veloz, um dos mais velozes. E ele é difícil se cansar. É um dos mais velozes dos animais. Que sejamos velozes, sim, para correr na direção de Deus, de buscar ao Senhor, mas sejamos prudentes, sensatos em tomar decisões que sejam dirigidas por Deus. Muitas vezes nós somos confrontados, muitas vezes nós temos razões de muitas coisas e nós queremos agir, né? Queremos fazer como a gente entende, mas que essa característica de Deus, de paciência, né, de sensatez, esteja assim na minha vida e na tua vida, para que venhamos a tomar decisões, ações segundo os comandos do Eterno, ainda que nós venhamos a ser confrontados no nosso interior e que nós queiramos agir segundo o nosso entendimento, mas que não venha prevalecer o nosso entendimento, mas que venha um entendimento, mas dirigido pelos comandos de Deus. Um bom dia para você, que Deus te abençoe.